3 ministrações pela manhã. E o que eu vou falar é uma continuidade daquilo que a gente já tem entendido, mas eu quero trazer algo prático para vocês. Que eu acho que agora todo mundo já entendeu que está sendo chamado pelo Senhor para fazer algumas coisas. Só que a maioria das pessoas, principalmente jovens, adolescentes, se perguntam: qual é o meu propósito neste mundo? Por que eu vim? Por que eu nasci? O que eu vou ser quando crescer? Por que eu estou aqui? Você já se perguntou hoje, o que você está fazendo? Não precisa me responder, mas o que você está fazendo aqui, agora, na igreja? Responde mentalmente, por que você veio? Você veio porque o Samuel convidou, porque o Jeff e a Geise convidaram? Por que você está aqui? Eu entendo que você veio em busca de algumas respostas, em busca de conhecimento, em busca de entendimento da palavra do Senhor. É isso que eu entendo. E é sobre um pouco disso que eu quero falar nessa tarde. Deixando de lado a questão do livre-arbítrio, de que cada um faz o seu destino, cada um decide se vai fazer ou não, mesmo assim Deus, Ele já tem algo traçado para nós. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Jeremias 29:11 diz: bem sei os planos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. E os meus planos são melhores do que os vossos planos. É algo assim, deixa eu conferir, que agora eu confundo. Eu sempre confundo essa com Isaías. Jeremias 29:11. Eu até tentei citar de manhã e eu me confundi de novo. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso mesmo. E tem uma versão que usa a palavra, ao invés de pensamentos, é planos. Eu sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Às vezes a gente acha que a nossa vida foi um acidente. Eu não sei, eu não conheço a história da maioria de vocês. Eu não sei se vocês nasceram num lar estruturado ou num lar desajustado. Não sei se você foi amado desde o princípio, se você foi rejeitado. Não sei de nada disso. Mas o que eu sei é que, independente daquilo que as pessoas falam de você, Deus, Ele planejou você. A Bíblia diz que antes da fundação dos séculos, Ele já havia nos formado. Tu me formastes antes da fundação dos séculos. E quando você era ainda substância informe no ventre da sua mãe, Ele já te via. Ele já te conhecia. Isso é, a sua mãe nem sabia que estava grávida ainda e o Senhor já te via. Então, muitas vezes a gente deixa que as pessoas falem: não, você nunca vai dar nada, você não sabe de nada. E a gente deixa que isso fique no nosso coração. Não, você não tem jeito mesmo, você não serve para nada. E o pior é que isso às vezes acontece até mesmo dentro da nossa casa. Às vezes a gente escuta isso dos nossos pais. E eu conheço pessoas que levaram isso para uma vida inteira, pessoas aí de 50, 60 anos, que não tiveram sucesso na vida porque acreditaram numa palavra lançada lá na infância, lá na adolescência. Como nós estamos aqui em grupo jovem, realmente, tirando o Samuel, não, estou brincando, um grupo relativamente jovem, eu acho que ainda há tempo da gente entender isso, que independente daquilo que falaram para você, ou daquilo que falam, ou talvez ainda vão falar para você, Deus, Ele tem planos para você. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E tem também o Isaías 55:89, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos.
Então aqui a gente tem duas coisas, os pensamentos que Deus tem sobre você e os caminhos. E é sobre isso que eu vou falar. Mas primeiro eu quero deixar bem claro a questão dos pensamentos. Não permita mais se ver como os outros se veem. Ou até mesmo você se olha no espelho e acha que não é nada, que não é ninguém. Não. Não permita isso. Permita se ver como o Senhor te vê. Porque Ele diz que os pensamentos dele são mais altos que os pensamentos de vocês. Então, se alguma vez isso chegar a acontecer ou voltar a acontecer com você, de você estar numa situação dessa, você para e pensa, não, se estão me dizendo isso, os pensamentos do Senhor são mais altos, então eu sou muito melhor do que aquilo que estão me dizendo. Se você tiver pensamentos e atitudes negativas, você nunca obterá a visão que Deus quer mudar a sua realidade. Se você sempre mantiver pensamentos e atitudes negativos indo naquilo que as pessoas estão dizendo, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas no momento que você tomar pensamentos e atitudes positivas em frente às dificuldades, aí sim, você pode mudar a sua história. Você pode se tornar uma pessoa diferente daquilo que os outros falavam. Um exemplo, José. A história de José no Egito, do Egito. Então, José ele nasceu numa família próspera, ele era o filho querido do papai, mas o que isso resultou? Inveja dos seus irmãos. Então você imagina que a vida de José era fácil? Quem aqui tem irmão mais velho? Então, esse povo caçula sabe como não é fácil. Os mais velhos pegam no pé, eu sei porque eu sou mais velha e eu já pedi perdão para o meu irmão por causa disso. Mas imagina você, os irmãos dele tinham inveja. Era uma turma enorme, eram 11, né? 11 mais José, né? E depois chegou isso. Enfim, imagina 11 irmãos pegando no seu pé, porque eles sabem que o pai deles ama mais você do que eles. Aí esses irmãos fazem o que com José? Vendem José como escravo. E depois que... Não, primeiro joga ele no poço. Aí depois que jogam ele no poço, vendem ele como escravo. Você acha que essa vida foi fácil, essa parte? Aí depois que vendem ele como escravo, vai lá para a casa do Potifar, ele é acusado de ter tentado abusar da esposa de Potifar, mas na verdade pode ser considerado um tipo de abuso. Depois disso, ele é acusado injustamente, vai preso. Mas o que foi a diferença nesse meio? A forma como José se portou em frente às dificuldades. Você não vê ele falando, ou principalmente mais no final, quando ele começa a falar realmente de Deus e das coisas de Deus, você não vê José murmurando, José blasfemando contra o Senhor. Você não vê isso. Você vê um caráter realmente que não se abala, porque ele sabia quem ele era em Deus. Por isso que é importante aquilo que o Jeff e o Samuel também comentou. Você ter a noção da diferença entre você ser servo e você ser filho. Se você sabe quem você é em Deus, você não deixa que as dificuldades enfrentem você, ou que elas vençam você. Você enfrenta as dificuldades de cabeça erguida, porque você sabe qual é o seu destino. E essa atitude que José teve é um segredo para todos nós também. Agora, como eu falei no verso de Isaías, ele falava em pensamentos, mas ele também fala em caminhos. E esses caminhos é o quê? É a nossa jornada de vida. E qual que é o caminho que eu tenho que seguir? O que eu vou ser como crescer? Qual que é a minha função na igreja? Muita gente tem essa dúvida dentro da igreja. E eu creio que isso também pode ser a dúvida de vocês nessa tarde. Tá, legal, tudo isso vocês estão falando, mas na prática, o que eu vou fazer? Não é? A gente tem o grande mandamento. Qual que é o grande mandamento na Bíblia? Quem me diz? Que na verdade é o primeiro e grande, e o semelhante a esse. Daí a gente chama de o grande mandamento, né? Qual é? Tempo. Qual é o grande mandamento? Sobre todas as coisas. E o semelhante a este? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então esse é o grande mandamento.
você adorar ao Senhor, né? Você amar a Ele sobre todas as coisas e demonstrar o amor do Senhor amando ao próximo como você ama a si mesmo. Isso é para todos, mas cada um de nós possui também uma missão individual. Você sabia? Que cada um, houve também a grande comissão, ide e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. Só que há uma missão individual para cada um de nós. Vamos ler lá em João, capítulo 17, verso 18. Aqui, Jesus está fazendo a oração sacerdotal, falando com o Pai para que o Pai protegesse aqueles que iam ficar, aqueles que viriam de vir. Aí no verso 18 do capítulo 17 do Evangelho de João. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora, esse enviar, ele nos enviou para onde? Alguém tem alguma versão diferente dessa que eu li? Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Alguma versão diferente? Eu os enviarei ao mundo. Tá, ok. Mais alguma? Não? Tranquilo? Na Bíblia, na versão A Mensagem, ela diz assim: da mesma maneira que você me deu uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Então é isso que Jesus está falando. Senhor, Pai, o Senhor me enviou para que eu fizesse determinada coisa. E da mesma forma eu estou enviando eles a fazerem uma determinada coisa. Só que Deus não vai pegar todos nós e dizer, não, vocês vão sair daqui e vão evangelizar ali naquela esquina, durante o resto da sua vida. Não, não é assim que Deus trabalha. Cada um de nós tem um propósito, uma missão específica. Não significa que as nossas missões não se cruzem. Por exemplo, eu e o Jeff, nós somos lá de Santa Catarina e viemos fazer missão aqui no Ceará. Conhecemos o Samuel e a gente tem tido uma parceria em várias atividades. Então, a nossa missão individual cruzou com a missão individual do Samuel e nós nos juntamos em algumas parcerias. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Mas cada um de nós tem uma missão individual. Tanto que nas nossas ministrações, cada um fala uma coisa diferente. Você não é a mesma palavra. É a mesma palavra, mas são ministrações diferentes. Vocês conseguem compreender? Então vamos continuando. Então, essa missão, ela é individual, ela é personalizada para cada um de nós. E isso já vem mesmo antes de nós nascermos. Antes de nós nascermos, o Senhor já planejou para cada um de nós essa missão. Esse caminho que é mais alto que os nossos caminhos. Isso é o que impulsiona a nossa vida. É o que, quando a gente sente que devemos fazer algo. Quando você está neste caminho, você não quer fazer mais nenhuma outra coisa, porque isso está tão intrínseco na sua alma que você diz, cara, é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Você sente prazer naquilo que você faz. Agora, quando você está fora do propósito, fora do caminho, ou ainda tentando descobrir o seu caminho, aí você fica nessa dúvida. Mas quando você entra naquilo que Deus realmente planejou para você, você tem certeza que você está no caminho correto. Amém? E agora eu quero dar uns exemplos para vocês de pessoas que entenderam e cumpriram o seu propósito. Se você puder anotar, eu aconselho para que você anote e estude cada uma dessas pessoas na Bíblia. Você vai olhar o procedimento, como que Deus falou, qual a situação que Deus falou, de que forma que ela respondeu ao chamado do Senhor, quais foram as consequências para ela e assim por diante. Então, a gente tem o Noé. O que Noé fez? Qual foi o propósito para que Deus chamou Noé? Um de cada vez. Gente, o que foi que Noé fez? Construiu a arca, muito bem. Então, você vai ver a história de Noé, essa parte do chamado, lá em Gênesis, capítulo 6, do 9 ao 22.
Aí você estuda Noé. Aí depois nós temos Abraão. Qual que foi o chamado de Abraão? O que o Senhor falou para ele? Sai de tua tenda, ó filho meu. Exatamente. Né? Tipo, não é a Bíblia, é a música, exato. Mas é melhor que dizer, eu vi aquele filme do Noé, entendi tudo. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Tá, Abraão. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. A Sara, qual que foi o propósito dela? Esposa de Abraão. Tempo. Gente, que isso? Escola de ministério, segunda e quarta. A Suiane deixa vocês assistirem as aulinhas do cultinho, né, Suiane? Não? As aulinhas do cultinho eles podem assistir também, para poder saber as coisas. Sara, qual foi o propósito de Sara? O que Deus falou para Sara, o chamado dela? Ok, eu vou dar uma dica. Se Abraão é pai de multidões, a Sara é a mãe. Mãe de multidões. Então, ou mãe de nações, né? E vocês sabem que Sara já tinha uma idade avançada. Ela foi mãe aos 90 anos. Então, tipo, 90 anos. Né? O chamado de Deus na vida dela, o cumprimento daquilo que Deus havia dito foi aos 90 anos. Gênesis capítulo 17, versos 15 e 16. Aí Faraó, qual foi o chamado de Faraó? Desculpa, Moisés. Desculpa, Moisés, foi mal. Exatamente, isto pode ser lido em Êxodo 3, 10 ao 20. Gideão. Desculpa, 3, do 10 ao 20. Gideão. Alguém sabe a história de Gideão? Gideão é aquele que fez prova com Deus, aí desde então todo mundo acha que tem que fazer prova com Deus, botar as coisas para... Senhor, se aquela folha cair é porque eu vou, senão não. Mas qual que foi o chamado dele? Libertar Israel dos midianitas. Isso está em Juízes, capítulo 6, 12 ao 16. A história de Gideão também é bem interessante, referente àquilo que nós comentamos pela manhã, sobre você achar que está sozinho. Porque Gideão entendeu, ele achava que tinha muitas pessoas ao lado dele capacitadas, mas o Senhor diminuiu o número do exército que foi com ele. Então é bem interessante. Juízes 6, 12 ao 16. É que eu sou parente do Samuel, de falar rápido. Vamos. Posso? João Batista. Qual foi o propósito e o caminho dele? Preparar o caminho. Lucas, capítulo 1, 13 ao 17. 1, 13 ao 17. Próximo. E a Virgem Maria. Essa todo mundo sabe. A dar à luz. Lucas, capítulo 1, 27 ao 38. Tem alguém mexendo no ponteiro do relógio? Só pode. Pedro, qual foi o Lucas 1, 27 ao 38. Pedro, qual foi o chamado de Pedro? Não. Jesus falou algo específico para o Pedro. Não necessariamente, porque isso aí tem controvérsias nesta fala. Elas falaram sobre esta pedra, mas tem um momento que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo, Jesus. Aí o que ele diz? Pedro, apacenta minhas ovelhas, exatamente. João, capítulo 21, 15 ao 17. Beleza? Paulo,
Qual foi o chamado de Paulo? Tá filmando, né? Eu não posso fazer muitas estrepulias porque tá filmando. Paulo foi chamado para anunciar a boa nova aos gentios, especificamente. Gálatas, capítulo 1, do verso 13 ao 16. Gálatas 1, 13 ao 16. Mas se vocês puderem tirar um tempinho para meditar isso, como que eles foram chamados, como que eles cumpriram esse propósito, se houve alguma consequência para eles, algo ruim aconteceu antes ou depois, algo assim, nesse sentido. Que isso ajuda você a se fortalecer na fé, para entender também como que Deus pode falar com você e de que forma você pode cumprir o seu propósito. Agora vamos ao específico, mas como descobrir o meu propósito? Primeira coisa, oração. A melhor forma de você descobrir algo é perguntando para uma pessoa que sabe. E quem sabe é Deus, logo você ora, pede ao Senhor e Ele vai lhe mostrar. Outra coisa é você lendo a palavra do Senhor, tendo relacionamento com Ele. Através da oração e da palavra, você vai entender tudo aquilo que Ele planejou para você. No Salmo 25, o verso 9 diz assim: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas, que é caminho, do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. No momento que você tem um relacionamento com o Senhor, você cuida do seu caráter, Ele vai guiando você no seu caminho. E o caminho do Senhor, ele é excelente. Então você precisa se voltar para o Senhor, e assim você vai descobrir o seu propósito. Mas eu tenho algumas outras dicas para que você possa chegar lá. Primeira coisa, as suas habilidades naturais, as habilidades inatas. Sabe aquilo que você faz? Por exemplo, você entra num curso, tem gente que leva o curso inteiro para aprender, mas você na primeira aula você já tem habilidade para aquilo? Você... por exemplo, eu tenho facilidade para estudar coisas da internet, da computação, essas coisas assim. Eu tenho facilidade. Então, eu trabalho com isso. Eu aprendi a criar site, eu estou aprendendo a desenho, eu não sou muito boa não, o GF é melhor. Mas estou aprendendo coisas nesse gênero e eu tenho facilidade de pegar. Eu pego um tutorial, copio, faço, consigo fazer igual. É uma habilidade que o Senhor me deu. E eu sei que eu tenho que trabalhar nessa área, que é onde eu estou me especializando. Vocês conseguem entender? Tem gente, como meu marido, por exemplo, que já tem mais facilidade para música. Então, para música, ele é muito fácil. E música, eu estou falando na questão de teoria, principalmente, que é o caso dele, e instrumentos de sopro, que é o que ele estava trabalhando, por exemplo. Então, ele tem muito mais facilidade do que eu. Ele, o meu irmão. Então, eu já sei que questão de instrumentos, eu engano, mas não é o meu chamado. Então, eu vou aprender um instrumento para ser um quebra-galho, mas não que isso é o meu chamado. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Tem pessoas que são boas com vendas, por exemplo, que conseguem vender esse copo aqui, ela consegue vender. É uma habilidade inata. É algo que o Senhor colocou aqui dentro. Nossa, gente, mas o Senhor colocou em mim a habilidade de vender. Se você ler, eu não vou ler com vocês porque é extenso, mas lá em Êxodo, no capítulo 31, do verso 1 ao 11, quando Deus está dando as instruções a Moisés sobre o tabernáculo, olha só como ele fala. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei, então é um chamado, pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então, o Senhor colocou nesses homens especificamente habilidades manuais para trabalhar com tudo isso que eu falei. Então, às vezes a gente acha que, eu tenho dom do louvor. Cara, não tem dom de louvor na Bíblia. Não sei se vocês sabem, mas isso não existe. Não existe o dom do louvor. Porque eu sei cantar. Não, essa é uma habilidade que o Senhor me deu.
uma habilidade inata. Às vezes você até tem o início dessa habilidade e precisa ser lapidado, mas não deixa de ser uma habilidade inata. E tudo isso foi colocado em você para o trabalho no reino de Deus. Independente da área que seja, você de alguma forma vai contribuir para o estabelecimento do reino de Deus. Continuando. Nelda aí, esse cabo. Aí você vai se perguntar, dentre essas atividades, quais realmente dão fruto, qual flui de maneira natural, porque às vezes você também tem uma habilidade, mas não é algo que você gosta de fazer. Então, não é isso. Para que coisas você é bom e obtém resultado, isso são as habilidades naturais. Depois você pode passar para os dons espirituais. Aí sim, os dons que o Senhor te deu. Cada crente recebe dons, que também em algumas traduções, por exemplo, em inglês é gift, eles chamam de gift, que é presentes. Dons, a palavra dons para eles é gift. Oi? Mas no caso é presente. Eu quero deixar como presente, porque é algo que você recebeu, e recebeu sem merecer. E a gente estudou bastante sobre os dons nas outras edições, vamos botar assim, mas se vocês quiserem anotar para ler mais sobre os dons, Romanos 12, 6 a 8, Efésios 4, 10 a 11, Romanos 12, 6 a 8, Efésios 4, 10 e 11, 1 Coríntios 12 e 4, até o 11, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, e 1 Pedro 4, 10 e 11. Faltou algum aí? Efésios 4, 10 e 11. Romanos 12, Efésios 4, 10 e 11, ele vai falar dos 5 ministérios, chamou uns para apóstolos, outros para profetas, para mestres, etc. 1 Coríntios 12, 4 a 11, vai falar dos dons que a gente aprendeu no Bênção e no Acampa Dentro, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, milagres. 1 Pedro 4, 10 e 11, ele vai enfatizar mais o dom de serviço. E, deixa eu lembrar aqui que agora eu esqueci qual que é a referência. 1 Pedro 4... o dom de serviço e os dons de fala, que ele diz assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, etc. E faltou algum em Romanos 12, 6 e 8. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, que ensina, o que exorta e assim por diante. Então, vale você também estudar esses dons e reconhecer quais desses dons você já tem na sua vida. E se você não reconhece, orar ao Senhor pedindo, porque nós aprendemos que os dons são para toda a igreja e todos podem receber. Amém? Então, esses foram os dons. Outra coisa que você pode descobrir o seu propósito é através dos seus sonhos. O que você tentaria fazer se tivesse certeza de que não falharia? Pensa agora, se você tivesse certeza que daria certo, não, vai que vai dar certo, o que você faria? Por exemplo, eu abriria uma escola para missões, para jovens missionários de vocação. Isso é o que eu faria, se eu tivesse certeza. E dinheiro também, claro. Enfim, mas se vai dar certo é porque tem dinheiro. Mas então, nós entendemos que o nosso chamado é um ensino. É um ensino, fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. Agora, você pense aí, o que você faria? Outra coisa, às vezes você recebeu alguma visão de Deus. Olha, você tem que ir lá e fazer tal coisa. Ou você sonhou, assim como José sonhou de algo que vai acontecer lá na frente. Às vezes também Deus fala de maneira recorrente através da palavra. Alguma coisa você vê na palavra, sempre aquilo volta para aquele lugar, sempre para aquele lugar.
Então, esses são os sonhos. Quando você vê esses padrões recorrentes, é aí que você tem que prestar atenção. Outra coisa é os pontos fortes. Quando as pessoas chegam para você, o que eles dizem? Ah, você é bom nisso. Às vezes a gente não consegue enxergar em nós mesmos. É necessário que alguém nos fale. Então, se a pessoa chega e diz, cara, você canta bem. Acredita? Porque se você não cantasse, ninguém falaria isso para você. Não, então pense em alguém que confie, que você confia. Mas enfim, normalmente isso acontece várias pessoas chegarem e falarem, eu vejo isso em você, aí outra pessoa que nem conhece aquela chega e diz a mesma coisa. Pronto, cara, aí você já vai ver algo que tem a ver com o seu caminho, com o seu propósito. Outra coisa são causas. Quais convicções você está disposto e comprometido a seguir? Algum assunto que chama a sua atenção? Ou algum povo, ou alguma classe social que você... quando eu ouço falar dos órfãos... Por exemplo, a gente tem o conhecimento lá no Nepal, Meninas dos Olhos de Deus, que é a casa que recebe as meninas órfãs. Então, aquilo ali surgiu no coração de alguém que não se conformava com a situação daquelas meninas e precisou fazer alguma coisa. E ali ele cumpriu o propósito, que foi criar uma casa para essas meninas. Às vezes, eu conheço pessoas que o chamado delas é trabalhar com homossexuais. O que arde no coração dela é defender a causa homossexual, não. Defender os homossexuais do preconceito dentro da igreja, do preconceito fora da igreja e resgatar essas pessoas. Vocês entendem? Viúvas, são as crianças carentes, são os jovens, enfim. Existe algo que arde no seu coração, uma causa, ou algo que você vê e você diz assim, poxa, alguém deveria fazer alguma coisa com relação a isso. Como o exemplo de que vocês têm feito aqui no condomínio. Então, foi algo que Deus colocou, foi no teu coração, né? Do Samuel, e o Samuel disse, não, a gente precisa entrar lá. E o Samuel criou o projeto e agora eles estão no caminho que o Senhor ordenou, cumprindo um propósito. Vocês conseguem compreender? Ficou claro? Não? Conseguem compreender? Ficou claro? Então, essa é a causa. Quando você sente algo e você sente que você deveria fazer algo. Outra coisa, o que você gosta profundamente de fazer? E não vale dormir. Dormir não. Uma coisa que você faça acordado. O que você gosta profundamente de fazer? E melhor ainda, o que você faria mesmo se não fosse pago para isso? É aí que você vai encontrar o seu caminho, a sua vocação. Algo que você faria mesmo, às vezes até se você precisasse pagar para fazer. Como eu conheço gente que paga para fazer intercâmbio, por exemplo, para servir como médico, como enfermeiro, ou como um voluntário que seja. Isso é o propósito de vida. É aquilo que você realmente faz porque gosta. Quando vem um salário, é óbvio que é bom, ajuda. Mas mesmo se não vier, você está feliz. Outra, experiências e oportunidades. Quais as oportunidades de hoje que você tem nas suas mãos que vão poder influenciar no seu caminho? Como, por exemplo, do nada apareceu uma bolsa 100% para você aprender inglês. Opa, essa oportunidade, Deus está querendo falar alguma coisa. Vocês entendem? Ou alguém chega para você e diz, olha, abriu uma vaga assim, assim, assim na empresa tal, e tipo, nem ela sabia que você estava procurando emprego, e nem, sabe, assim, quando acontecem essas coisas do nada, mas são oportunidades que o Senhor coloca no nosso caminho. E outras também, que oportunidades você vivenciou, e que lhe trouxeram experiências para o seu caminho. Às vezes até, gente, oportunidades, experiências ruins. A nossa pastora, a pessoa que cuida pessoalmente da gente, desde a época da nossa conversão verdadeira, ela foi abusada quando era pequena. Abusada pelo pai, pelo irmão mais velho, e depois pelo líder de jovens que escolheu ela. E hoje, ela é uma pastora. Não, ela não é coitada, ela é curada. Ela trabalha com o quê? Com pessoas abusadas. Porque eu, que nunca tive essa experiência, chegar para uma moça que está destruída porque foi abusada sexualmente, por exemplo, e dizer, ai,
vai passar, ela vai dizer, como é que tu sabe? Você nunca passou por isso. Mas alguém que já passou por aquela situação, diz, vai passar, olha aqui onde eu estou. Hoje eu sou esposa de pastor, eu prego pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil, sou reconhecida nessa área, posso te ajudar. Vocês entendem? E aí a gente volta para aquela primeira ideia sobre o pensamento que nós temos de nós mesmos. Às vezes a situação que você passou, você acha que não vai poder ajudar ninguém com aquilo. Ou melhor, você não sabe nem quem vai lhe ajudar. Mas depois, a gente até tem uma frase que a gente usa muito em libertação, que a cruz onde você foi pregado, é lá onde você vai pregar. Então, a situação que você passou e sofreu, você vai poder ajudar outras pessoas. A gente tem o exemplo do Jeff, por exemplo, que ele foi adotado, ele foi abandonado pela mãe, ele comentou aqui de manhã, a mãe dele era prostituta, o pai, problema com drogas, a mãe biológica, abandonou ele, ele foi adotado por uma nova família. Hoje, ele consegue falar com jovens que têm problemas com os pais, que ele perdoou a mãe e o pai biológico, que ele conhece, que ele chama de mãe, que ele chama de pai. Aí quando um rapaz chega para nós e diz assim, eu perdoei o meu pai, mas eu não quero contato com ele. A gente diz, cara, tu não perdoou. Porque o perdão é você voltar a ter, você falar nisso, você não ficar revoltado, é você amar aquela pessoa novamente. Não porque necessariamente a relação, você precisa ser 100%, porque às vezes isso depende da outra pessoa também. Mas que você possa amar aquela pessoa incondicionalmente. E hoje ele tem essa legalidade para falar no assunto por causa das experiências. E a gente lê em Romanos 8, 28, isso todo mundo conhece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as suas experiências e as suas oportunidades, elas vão crescer, vão somar, para que você possa continuar no seu caminho, seguindo o propósito que você tem, Senhor. Quando aí você faz uma lista disso tudo que eu falei. Se vocês quiserem depois, eu posso passar para vocês de novo, para você fazer com calma. Aí você faz uma lista. E você, nessa lista, você vai observar padrões. Eu desenho bem, eu cozinho bem, por que não? A gente gosta muito, admira muito a Jocum, Jovens com uma Missão, vocês conhecem, já ouviram falar? Que é uma agência missionária interdenominacional. E, cara, ela está no mundo inteiro. No mundo inteiro. E, assim, por exemplo, Jones, se tu fosse praticar um esporte, qual que você praticaria? Futebol. A Jocum tem uma escola específica, que é o treinamento e discipulado delas para o futebol, para praticantes de futebol. Então, dentro do futebol, ela trabalha de formas que você possa evangelizar. Um outro exemplo, Ellen, algum hobby, alguma coisa que você tenha, que você goste? Rápido que meu tempo está acabando. Já acabou, na verdade. Tá, ela também tem a de vôlei. E assim, ela tem de surf. Enfim, por que eu estou mandando vocês para a Jocum? Não é isso. O que eu quero dizer é que qualquer área que você queira trabalhar, você pode estabelecer o reino de Deus. A gente vê muito questão de médicos, enfermeiros, mas não, você pode ser um administrador, faculdade de administração, servindo ao reino de Deus. Você pode fazer direito, servir ao reino de Deus. Entendem o que eu quero dizer? Você pode, independente de qual for a sua habilidade. Eu conheço um pastor lá no Sul, que ele fez um curso no Senac de padeiro. Obrigado, Espírito Santo, que me trouxe isso à memória. De padeiro. Só que ele queria ser pastor. Ele era na época da Deus e Amor, agora ele está melhor. Não, mas enfim. Ele fez esse curso de padeiro quando era bem novo, assim, 17, 18 anos. E ele não entendia por que ele tinha feito aquele curso. Até que quando ele estava já maior, na Deus e Amor, como missionário, enviaram ele para trabalhar na Grécia. E na Grécia, o evangelho não é livre, como aqui no Brasil. Qual era a forma que ele descobriu para entrar nas casas? Fazendo pão. E o pão dele era um dos melhores. Ele conquistou clientes e discípulos na Grécia. Às vezes, aquilo que você faz pode parecer algo inútil para você. Mas
os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. E Ele diz que os pensamentos deles são maiores do que o nosso, os planos deles são maiores do que os nossos. Então não despreze a sua, por mais novo que você seja, não despreze a sua trajetória até aqui. Aí faça uma lista com isso, sobre pensamentos, assuntos recorrentes. Existem algumas situações que eu e o Jeff, a gente está, por exemplo, na internet ou assistindo TV, que chama a nossa atenção para algumas causas. E a gente sabe que a gente vai para lá. A gente não sabe quando, que o Senhor está nos preparando. Mas a gente sabe, eu falo e já dá um friozinho na barriga e uma ardor no coração. Porque a gente sabe qual é o nosso chamado. E é isso que vocês têm que entender. Qual que é o caminho que o Senhor tem para vocês, o seu propósito. Você não vai descobrir isso quando você casar, né? Ou se você já casou, então você tem que descobrir isso agora, né? Mas enfim, porque a maioria aqui é jovem, né? Na verdade, você não vai descobrir isso lá na frente. Não, esse é o momento de você entender que a sua faculdade, ela tem que servir ao Senhor. Sabe, estabelecer o reino de Deus através daquilo que você faz. Não é que todo mundo que está aqui vai ser missionário como eu e o Jeff, pastor em tempo integral como... que é missionário também, o Samuel. Não necessariamente. Mas lá onde você estiver, no seu emprego, você vai estabelecer o reino de Deus. Manifestar tudo isso que a gente tem aprendido. E por final, os 10 minutos do louvor eu peguei para mim, então não entendeu. Aqui as dicas, ó. Entenda seus dons espirituais, qualidades, valores, tudo o que Deus lhe presenteou. Todas essas habilidades são presentes do Senhor para servir no reino dele. Pergunte-se se você precisa repensar suas motivações, o uso do seu tempo para responder ao chamado de Deus. Porque às vezes as pessoas reclamam do eu não sei meu propósito, eu não sirvo para nada, eu queria ir para tal lugar, mas eu não tenho tal habilidade. Será que você está usando o seu tempo de forma adequada? Ou você poderia investir um pouco mais do seu tempo para desenvolver uma determinada habilidade para chegar aonde você quer? Porque às vezes a gente quer o final, mas tem todo um processo no meio. Eu estava falando com uma menina, ela quer porque quer fazer um intercâmbio. Só que ela tem 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Aí eu falei para ela, você primeiro precisa terminar o ensino médio. Terminou o ensino médio, aí você vai fazer o intercâmbio. Claro que tem opções, né, outras, só que ela ainda não sabe o inglês, por exemplo, ela quer ir para os Estados Unidos. Então, você precisa entender que são processos, são caminhos. E é através desses caminhos que você vai chegar à missão final, ao propósito final, né? Conhecendo seus pontos fortes, fracos, oportunidades, fica mais fácil enxergar o seu propósito. Outra coisa que a gente orou de manhã, ore pedindo coragem, perseverança, milagres, para lhe ajudar a realizar essa missão. Então você tem que pedir para o Senhor coragem, porque você vai renunciar a muitas coisas, porque você vai ver que você está despendendo o seu tempo com coisas que não vão levar a nada. Então coragem, perseverança para você permanecer neste lugar e milagres. Que tipo de milagres? Tipo essa bolsa que eu falei de 100%, uma bolsa de 100% de inglês, a bolsa numa faculdade. Tem uma pessoa que ela tem muita vontade de ir para a Alemanha, fazer um curso lá. Só que ela vive me dizendo que ela não vai conseguir chegar lá porque nunca vai dar certo. Ela vai conseguir com esse tipo de atitude? Opa, não vou olhar. Enfim, né? Não vou dizer quem é. Não. E eu já falei, cara, a coisa mais fácil é conseguir bolsa. Está na mão de quem tudo isso? O recurso está na mão de quem? Exatamente. Aquilo que você sonha, se é para a honra e glória do Senhor, você pode. Nenhum amém, gente. Tá, peraí, tá? Vou começar de novo. Oi, gente. Aquilo que você sonha, se é para a honra e glória do Senhor, você pode. Amém, glória a Deus. Então é isso, era isso que eu tinha para vocês hoje. Acima de tudo, gente, o que vai influenciar nisso tudo é o nosso relacionamento com Deus.
Você se achega ao Senhor e as coisas acontecem. Oração, palavra, entendimento da palavra, entendimento daquilo que Ele definiu para você. Com isso, se você vai com Deus, vai bem. Não é isso. Também. Mas se você vai com Deus, coloca Deus ao seu lado para realizar os projetos, os sonhos que Ele tem para você, você vai ser bem-sucedido. As pessoas perguntam, nossa, qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é fazer tudo para a honra e a glória do Senhor. E aquilo que o Samuel falou de manhã, realizar os projetos dele e não os seus. Amém?